Você já encontrou Acho que eu já dei 3 goladas nesse copo. Você já deu um gole e uma olhada lá no fundo. O que você viu? Taz, quando a gente faz física, É. ela lhe dá a possibilidade da gente contemplar como a natureza é linda. De que forma? Então, vou te dar um exemplo. Uma das coisas que a gente encontra na física é o que a gente chama de lei da gravitação. O que é a lei da gravitação? É o descrever matematicamente como que um corpo com massa atrai um outro corpo com massa. E aí isso dá uma fórmula que diz que ela é inversamente proporcional a r². Isso. É 2 isso aqui. Teve um cara que já me... É 2, por que não é 2,17? Por que não é 2,70? Mediram 17 zeros depois desse 2. E é 2. E é 2 É mesmo. 2. Então a física dá a possibilidade para a gente olhar para esse mundo e dizer, caramba, como é perfeito. Se não fosse 2, nada existiria, já pensou? Se fosse 1999, não é. Dançou. O que isso te disse quando você tem esse tipo de insight, assim? Porque é um raciocínio que nós poderemos chamar de racional. Não tem nada a ver com copo, Deus no fundo do copo. Eu acho que é contemplar a perfeição. Acho que é isso que esse tipo de raciocínio lógico leva a gente a contemplar num outro nível. A gente pode contemplar a perfeição vendo o pôr do sol, Sim, vendo uma planta crescer, sim. entendendo. Então, à medida que você vai fazendo ciência, Tá. você vai começando a compreender aqueles processos que dão origem à vida, que Sim. dão origem à luz, que dão origem a um processo que acontece numa estrela, e um processo que faz com que esse 2 seja 2. Mas isso se aproxima do jeito, inclusive, que você está descrevendo, de uma experiência religiosa, né? Você diria que ciência e religião estão convergindo? Não, eu diria que não, porque a religião, ela se aproxima de um argumento que é muito difícil da ciência aceitar. Ah, E daí que vem a dificuldade da religião, eu diria, que é o argumento da fé. ah, Você não precisa ver para você crer. tá. Você crê para você ver. O que a ciência tem tentado fazer, talvez, é descrever algumas experiências que têm origem no que a gente chamaria de religião. Experiências espirituais, por exemplo, de transcendência. O que é uma experiência espiritual? É uma experiência em que você transcende esse status de realidade que a gente vive aqui. Então, a partir do momento que você tem essas experiências de transcendência, o que a ciência tem tentado fazer é descrever um pouco melhor. Seja eu falando, seja fazendo a imagem do cérebro.